Segundo o IBGE, 99% dos aposentados de hoje dependem de ajuda de terceiros para arcar aí com o orçamento familiar. Apenas 1% afirma conseguir viver com a aposentadoria do INSS. Há estudos que dizem que, em 2050, o déficit do caixa do INSS será próximo de R$ 1 trilhão. Já pensou? Tendência que reforça a necessidade de mais reformas no sistema previdenciário brasileiro. Tal cenário se dá pela projeção de crescimento populacional negativa nos próximos anos, gerando assim um déficit de contribuintes jovens para manter os aposentados de amanhã. E isso significa que os contribuintes de hoje podem estar ameaçados. Diante dessa situação, há uma necessidade ainda maior das pessoas cuidarem dos seus orçamentos familiares, planejarem o futuro para contar com uma previdência privada e viver uma outra realidade na velhice e na idade mais sênior. E para falar desse tema super relevante e super importante para todos nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentar, Pri, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria do INSS versus aposentadoria privada. E hoje, nosso convidado é Vitor Oliveira, é economista pela IBMEC, possui mais de 10 anos de vivência no mercado financeiro, tendo sido sócio responsável pela plataforma de fundos de previdência pelo Banco Modal Mais. Recentemente, assumiu a posição de sócio e head de alocação na Grão Investimentos, gestoras de investimentos pertencente ao Grupo Primo. Seja muito bem-vindo, Vitor Oliveira, ao Compartilha Cast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Isso, é uma honra estar aqui, eu que agradeço, espero poder ajudar bastante, tirar todas as dúvidas aí dos seguidores de vocês, tanto de previdência privada quanto investimentos em geral, previdência pública, vamos falar bastante aí sobre esse problema que é o INSS, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Obrigado. Vitor. E antes de começar com o nosso tema, vou te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, dar o seu like e compartilhar para outras pessoas conhecerem mais do nosso conteúdo e também ajudar aí todos que estão pensando em aposentadoria, né? Então vamos lá, Vitor. Falando desse tema super importante, né? Como trabalhei já há muitos anos no mundo corporativo, tenho mais de 25 anos de contribuição. Quero te perguntar aqui, vou até usar a minha colinha, porque eu acho que é muito importante o que eu vou te perguntar, que eu vejo hoje que o cenário está muito desafiador, né, que a gente está enfrentando, as perspectivas nada otimistas, né, de caixa do INSS para o futuro. Então, quais são os principais desafios hoje do contribuinte? Eu acho que o contribuinte ele precisa, no primeiro momento, entender a necessidade de uma formação de uma previdência complementar ao INSS, né? Como vocês trouxeram aqui alguns dados já, o INSS, a gente brinca muito com isso lá, Bruno Perini insiste muito nessa sigla, inclusive lá dentro do Grupo Primo, que significa que isso nunca será suficiente, né? Porque quando você olha o contexto hoje, a previdência ela deveria ser feita você deveria contribuir para você mesmo usufruir do que você contribuiu no futuro. Só que com o passar dos anos, né, e o crescimento da população, o envelhecimento da população brasileira, que é algo comum no mundo inteiro, todos os países do mundo vão passar por um processo de envelhecimento da população, dado que a população está vivendo mais, com o desenvolvimento de medicamentos, né, com acesso melhor à alimentação, à qualidade de vida, a população brasileira está envelhecendo. E esse envelhecimento rápido da população brasileira, unido a alguns problemas que a gente vê de um desequilíbrio dentro da Previdência, onde você tem alguns grupos com benefícios muito grandes, faz com que a Previdência privada possua um déficit muito grande. Então, você tem números ali assustadores, como você já trouxe ali. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma reforma da Previdência, né, a qual foi muito debatida, amplamente discutida, e todo mundo falou, poxa, agora salvamos a Previdência. E na pandemia do coronavírus nós gastamos, e aí sem trazer nenhum mérito aqui se deveria ter sido feito ou não, até porque tinha uma questão humanitária, então eu concordo com o que foi feito, mas respeito quem não concorda do ponto de vista econômico. Mas nós gastamos ali só na pandemia o equivalente a 10 anos de economia da reforma da Previdência, que foi mais de 720 bi de reais ali que a gente está gastando desde a PEC Kamikaze mais o processo da pandemia. A PEC Kamikaze acaba sendo uma derivada da pandemia. Então, a gente tem ali uma situação onde hoje a população está contribuindo para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Só que lembra,
A população está envelhecendo, a população está vivendo cada vez mais. A pirâmide etária brasileira não vai ser favorável para a população daqui a 20, 30 anos. Então, a probabilidade de que você tenha uma população ativa sustentando a população idosa aposentada de uma maneira equilibrada, ela é muito baixa. Então, olhando esse cenário, o que eu posso dizer para os seguidores de vocês, para quem está assistindo aqui o Compartilha Cast? É muito improvável que você se aposente com mais do que um salário mínimo. Você provavelmente contribuiu ao longo de toda a sua carreira, Vi, com o máximo do INSS. Foi. Eu contribuo praticamente desde o início da minha carreira com o máximo do INSS. Imagino que Também. a Pri também tenha feito isso. Porque o máximo é baixo, né? Não é porque ninguém aqui começou ganhando super salário, é porque realmente se você ganha ali um salário de 4, 5 salários mínimos, né, que eu sei que é acima da média da população brasileira, eu tenho total consciência disso. Eu sempre brinco que, apesar da cara de playboy, eu sou de origem extremamente humilde, meus pais são analfabetos, então eu sou exceção, eu entendo essa realidade, mas é um valor extremamente baixo e você está no teto. Você deveria poder se aposentar ali com o teto do INSS, hoje está em 7 mil e poucos reais. Mas não vai acontecer. Então, quando você olha esse cenário, a população tem que entender que é extremamente necessário, e aí é necessário para que você seja pelo menos a parte do 1% que você disse, que não precisa da ajuda de ninguém, né? Que não precisa da ajuda de terceiros para se manter, considerando apenas a aposentadoria do INSS. Então, assim, o que eu acho muito importante? As pessoas têm que acordar, as pessoas têm que entender que, de fato, isso é um problema e é um problema hoje. Por mais que agora não doa no seu bolso, você já está passando por esse problema. E daqui a 15, 20, 30 anos, no caso das pessoas com idade próximas a mim, eu tenho 34 anos, quando você for olhar e falar, vou me aposentar, contribuir por 40 anos, 45 anos para o INSS, você vai receber um salário mínimo. Então, não vai adiantar de nada e você não consegue sair disso, você tem que contribuir, é obrigatório, se você não é empresário, né? E mesmo o empresário, ele contribui, só que acaba contribuindo pelo mínimo. Mas se você não é uma pessoa que pode fazer essas artimanhas, você é obrigado, é descontado em folha, inclusive, para sua contribuição, você precisa pensar no seu futuro. E aí, quando eu digo pensar no futuro, eu não estou dizendo único e exclusivamente previdência privada, porque tem alguns casos muito específicos que não é adequado você investir tanto em previdência privada. Mas eu diria que para 95% da população é um caminho muito interessante, porque é o melhor veículo de investimento que tem no Brasil hoje. Bacana, esse dado que você falou, né? 95% da população tem aí, poderia ter a previdência privada como um acesso, pelo menos a porta de entrada para começar a olhar lá para frente e conquistar essa tranquilidade, né? Não dependendo do INSS. E diante desse cenário, na sua opinião, Vitor, o que você entende que é importante assim, a gente falar para a nossa audiência, quem está assistindo, quais são as características de previdência que a nossa audiência precisa buscar? Se existe uma idade limite? Se existe alguma pegadinha que a pessoa precisa ter atenção ali para não escolher um fundo que pode ser ali uma cilada no futuro, pode prejudicar esse planejamento de patrimônio, né? Esse planejamento de acumulação. Então, quais são as dicas que você traria para o nosso público, para que eles possam, de fato, começar a aprender, porque eu acredito que é o caminho da educação financeira mesmo, né? Sim. Para mudar esse cenário. Sem dúvida. Eu tenho algumas dicas, assim, e inclusive essas dicas estão muito no propósito da nossa gestora lá, né? Do Grupo Primo. Como você contou aí, eu era sócio de um banco, estava super estabilizado, tinha 10 anos naquele banco, fiz uma carreira que eu considero muito bonita, de estagiário até sócio do banco, a carreira completa realmente, estava super feliz. E aí a Mônica Sacarelli me buscou, veio falar comigo. A Mônica, para quem não conhece aí, não é de mercado, ela foi fundadora da Rico. Não é o Thiago, fundador da Rico, tá? Não é o dono da Rico, o Thiago. Thiago não é o dono da Rico, ele não é o fundador da Rico. Foi a Mônica, que hoje é sócia do Thiago, dentro do Grupo Primo, inclusive, por questões da vida. Eles não se conheceram na Rico, não tem nada a ver a história deles com a história da Rico, apesar desse nome em comum. Mas a Mônica foi me procurar. E naquele momento ali, a Grão era uma startup de finanças, né? Se transformando em uma gestora com um propósito muito legal. E esse propósito foi o que fez brilhar meus olhos. E eu me movimentei pelo propósito. Qual era o principal objetivo da gestora Grão? Era revolucionar o mercado de previdência privada no Brasil. Como? Usando a audiência que o grupo tem, que o Bruno Perini e o Thiago Nigo têm, para poder levar até essas pessoas que não entendem sobre esse produto, que de fato é um produto complexo, ele não é um produto tão trivial, ele não é como um CDB, uma renda fixa que você compra, um tesouro direto que você compra, ele tem suas regrinhas, mas a nossa ideia era poder levar a essa população o conhecimento de maneira simples, rápida e objetiva de o que você precisa pensar em previdência privada para poder começar a alocar em previdência privada, né? E aí, o nosso maior
nosso maior objetivo lá, nosso maior mantra é expor o que os grandes bancos estão fazendo com a previdência privada do investidor brasileiro. Eu vindo para cá, eu estava respondendo um cliente que veio falar comigo, né? Apesar de eu ser responsável pela alocação, eu acabo atendendo muitos clientes ali que têm dúvidas, faço eventos e tudo mais. E um deles veio falar comigo, poxa, eu tenho a previdência aqui da minha mãe, ela tem 85 anos de idade, eu queria que você desse uma olhada para mim, você me ajuda? Eu falei, claro, me manda aí o extrato. Aí foi me mandar o extrato. Primeiro que o gerente do banco lá, essa previdência está na Brasilprev. A Brasilprev, para quem não sabe, ela é a maior previdência privada, gestora de previdência privada do Brasil. Tá? E mais da metade dos fundos de previdência privada dela não batem sequer o CDI desde o início do fundo. Não importa a janela. Nossa. É um número assustador. Você tem, se você considerar a indústria inteira, você tem 1,4 trilhão de reais investido em previdência privada no Brasil. 740 bi não batem o CDI. E lembrando, gente, para quem não sabe, bater o CDI ou igualar o CDI, você vai no Tesouro Selic lá, compra o Tesouro Selic. É o estándar do mercado. E acabou. Risco zero, é o risco soberano, você tem CDI. Então, se você tem um produto que no longo prazo ele sequer bate CDI, ele é um produto ruim. Então, eu fui lá, olhei o produto e aí tem algumas jogadinhas que o gerente faz, né? Então, por exemplo, ele não mostrou o produto, ele mostra só a rentabilidade, ele não dá o CNPJ, porque sabe que alguém vai olhar e vai entender o que tem ali dentro, mas eu consegui, pelo HTML do print que o cara mandou, eu descobri o nome do fundo, porque tinha lá, ele mesmo tentando esconder, peguei e entrei no fundo. O fundo é um fundo que tem 31 bilhões de reais investidos, ou seja, é dinheiro pra caramba. As maiores gestoras independentes do Brasil têm isso sob gestão e um único fundo que compra apenas LFT e cobra uma taxa de administração de 1,25, que é uma coisa absurda, ele tem ali 31 bilhões de reais investidos. Então, por que eu quis trazer esse exemplo? Como dica para o investidor, eu daria que ele começasse a olhar principalmente a taxa de administração do dinheiro, do fundo dele, onde está investido. E eu já daria aqui um alerta. Os 5 grandes bancões são os principais, digamos assim, vilões nessa frente. Nessa cobrança dessa taxa. Nessa cobrança. A previdência privada no Brasil, o produto previdência privada, ele é o melhor produto de investimento do Brasil. Ele traz alguns benefícios que nenhum outro produto traz. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Ele pode ser resgatado e aportado em outro local via portabilidade, sem pagar imposto de renda. Então, você tem uma previdência que compra 100% de ações. E você está com medo do mercado acionário. Você quer ir para uma previdência que compra renda fixa. Você vai sair dela, vai entrar na previdência de renda fixa, você não vai pagar imposto por isso. E, inclusive, os ganhos de um lado com perdas de outro são compensados. Então, você vai pagar só sobre o todo. Nenhum outro produto de investimento no Brasil permite isso, essa compensação de imposto. E ainda um outro benefício. Se você escolhe por uma alíquota regressiva, você pode chegar até 10% de imposto no final, o que nenhum outro produto, exceto os isentos, que aí são casos específicos, te proporciona. Então, poxa, eu operei bolsa, se você fizer day trade é 20%, se você fizer a operação normal, swing trade, mais de um dia de operação não day trade, é 15%. Poxa, eu fui para renda fixa, o mínimo é 15%. Fui para o multimercado, o mínimo é 15%. Então, você tem uma regra de tributação muito benéfica para você no longo prazo. A gente está falando de um período após 10 anos. Outro benefício de previdência privada, planejamento tributário. Você não paga come-cotas. O que é o come-cotas, para quem não está ciente disso, essa nomenclatura horrorosa de mercado financeiro? Eu odeio essa linguagem de Faria Lima, já antecipo. Eu tento traduzir tudo, odeio esses jargões de Faria Lima, apesar de estar lá. Come-cotas, ele é uma antecipação de imposto. O governo, isso foi criado no governo Lula. Novamente, gente, sem política aqui, sem deméritos de um governo outro, estou dizendo só onde foi feito, tá? Pelo amor de Deus. Durante o governo Lula, o segundo governo, ele olhou o mercado de investimentos e ele viu que os fundos de investimentos, você colocava dinheiro lá e você só pagava imposto quando você sacava o dinheiro. E ele precisava de receita, precisava de maior arrecadação, o governo gastando cada dia mais, a gente vê isso até hoje, é um problema que continua no país. E ele decidiu fazer o seguinte, poxa, tem um dinheiro aqui que o cara ganhou, mas ele não me pagou. Então, eu vou fazer o seguinte, a cada 6 meses eu olho quanto ele ganhou e ele me antecipa o imposto, ele me paga antes. E foi criado o Come Cotas. O nome é esse porque ele tira uma parte do seu investimento, é a cota que você tem. Né? E ele vai lá a cada 6 meses, nos meses de maio e novembro, ele antecipa o imposto, você sacando ou não, você vai pagar um imposto de 15% sobre o que você ganhou. E isso, no longo prazo, é um detrator absurdo de acumulação patrimonial. Só trazendo em números, assim, para quem nunca ouviu falar desse dado e falar, pô, o Vitor está exagerando, só estou pagando 15% do lucro, é pouco, né? Mas assim, eu fiz uma simulação, se você investe durante 14 anos, durante 30 anos, você pega 100 mil reais, coloca uma única vez e rende ele a 14% ao ano durante 30 anos.
A diferença de você ter come-cotas e não ter come-cotas no mesmo investimento é de você ter o dobro do patrimônio no final líquido para você, praticamente. Com come-cotas, você vai ter em torno de 2,5 milhões líquido. Sem come-cotas, vai para 4 milhões e 700 e um pouquinhos quebrados. Você tem 2 milhões e 200 mil a mais no mesmo investimento, somente por não ter o come-cotas antecipando e tomando esse recurso que continua trabalhando para você. É juros sobre juros em cima de um patrimônio maior a cada dia. Então, só a previdência privada, né, tem essa capacidade de ter alguns veículos, como, por exemplo, um multimercado, que é o produto Arca nosso, que não paga come-cotas. Qualquer outro multimercado paga come-cotas no Brasil. Então, você tem esse benefício. Tem um outro benefício que agora deve estar todo mundo pensando, poxa, por que eu não fiz? Que é a diminuição do seu imposto de renda. Sim. Você pode diminuir o valor do imposto de renda pago por ano em até 12%. Então, você pega a sua renda bruta tributável e, vamos supor, você ganha 100 mil reais por ano de renda bruta tributável. E aí, tomem cuidado com isso. Eu já fiz essa cagada na minha primeira vez que eu fui usar, tá? Renda bruta tributável não é toda a renda que você recebe, né? E obviamente, pensando no PGBL. Por quê? Vamos supor que você recebe um prêmio, né? Você tem que ir no seu RH da sua empresa, que a gente fala PLR, né? De maneira pejorativa, participação de lucro e resultado. Mas às vezes não é pago como PLR. Sim. Às vezes é pago como bonificação, como prêmio, como PLR. Comissão, talvez? Comissão. Tem vários nomes diferentes. A gente, no dia a dia, vê que foi tributado e pensa, eu posso utilizar e abater. Sim. Só que não é verdade, né? Não são 100% dos casos que é passível de dedução do PGBL. Então, eu, na primeira vez que eu fui fazer, empolgado, né? Mais novo, né? Antes de me aprofundar, fui lá, fiz quando eu fui fazer minha declaração. E aí, você tem que mudar para o modelo completo, deixando isso muito claro. Fui lá, botei e falei, poxa, mas tá sobrando aqui, o que houve, né? Eu fui ver a parte que eu recebia como comissão, PLR, prêmio, ela era no modelo de tributação definitiva. Então, para quem tem dúvida do que é renda bruta tributável para o efeito do PGBL, vai lá no seu RH da empresa e fala, poxa, essa tributação desse dinheiro que eu recebo aqui é definitiva ou não? Se for definitiva, não entra nessa conta. Se não for, pode botar. Então, o que ele permite? Vamos supor que você ganhe 100 mil de renda bruta tributável anual. Você pode pegar 12 mil reais e investir num plano de previdência privada para o seu futuro, num PGBL, aí tem que ser no modelo PGBL, tá? E aí você diminui a sua renda bruta tributável. Em vez de ser 100 mil, vai ser 88. E aí no ano seguinte, quando você declarar seu imposto de renda, que por isso que eu falei, agora as pessoas devem estar falando, putz, por que eu não fiz? Você vai receber uma dedução só por esse pedaço de R$ 3.300. Você recebe de volta o dinheiro do governo. É uma restituição. É uma restituição. Qual a contrapartida disso? Já é o complemento até, né? Já é o complemento. Já. Eu brinco que é como se os 12 mil já rendessem 27,5 na largada. Né? Qual a contrapartida disso? Aqueles 12 mil reais que você botou no PGBL, quando você sacar, se eles tiverem virado R$1 milhão, você vai ser tributado sobre o valor total, sobre 1 milhão. Porque é um valor que não foi tributado hoje para ser tributado lá no futuro. Mas aí tem saídas, né? O que você faz? Você pega esse recurso, transforma ele em renda, vai sacando aos poucos, você vai ter uma alíquota muito menor. Lembrando, a alíquota de 10%, você pagaria 27,5%, dependendo da sua renda. Nesse exemplo que eu dei, seria 27,5% de renda. De imposto, você vai pagar 10%. Então, ele te permite que você pague muito menos impostos, não nominalmente, mas em alíquota, né? Então, como eu estava dizendo, a Previdência ele tem inúmeros benefícios. Tem o benefício sucessório também, que é muito interessante. Imagina que você... E eu já vi um problema grave de uma família assim, tá? Durante esse meu período de sócio do banco, eu tomava conta também de uma área chamada Wealth, que gere grandes fortunas. Tinha um cliente lá, obviamente não posso falar o nome, que ele tinha um patrimônio muito imobilizado. Imóveis, lancha, iate, sítio, fazenda... Eu diria que 70% do patrimônio dele era imobilizado e 30% era líquido. E esses 30% líquido nós tomávamos conta. E ele faleceu no acidente de helicóptero do dia para a noite. Um cara novo, de 40 e poucos anos, faleceu no acidente de helicóptero. E a família passou um problema gigante. Por quê? Ele não tinha seguro de vida. A família não era uma família onde outras pessoas possuíam rendas elevadas. Ele era basicamente o provedor de toda a família. E a família precisava manter o custo fixo de todos esses bens. E aí, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que entrar com uma ação judicial para que a justiça autorizasse durante o inventário, que é um processo moroso e demorado, que durante o inventário os investimentos líquidos pudessem ser usados única e exclusivamente para manutenção do patrimônio. E isso demorou 1 ano para ser aprovado, obviamente, não é uma coisa do dia para a noite. Conseguiram e nós podíamos pagar as contas, mas era uma coisa assim, eu não podia nem mandar o dinheiro para a conta da esposa. Eu tinha que pagar o boleto. Me manda o boleto e eu pago o boleto para você aqui no banco. E eles deram muita sorte que nós éramos banco.
Então, como banco, nós poderíamos fazer. Se fôssemos uma corretora, por exemplo, que não tem essa estrutura de pagamento de conta, não poderia ser feito também, o dinheiro ficaria parado e nem para isso eles poderiam usar. Na previdência privada, se você destina um recurso para ela, você pode dizer, olha, se eu falecer, eu quero 50% para minha esposa, 25% para um filho e 25% para outros, quando você tenha 2 filhos. E no momento que você falecer, você comunica a seguradora e dentro do prazo ali de resgate do produto, o dinheiro está na conta deles. Peraí, você disse, isso daí na hora de contratar, você já deixa isso distribuído. Pré-estabelecido. Você já deixa. Tá. Pré-estabelecido. Porque é como se fosse um testamento, né? É como se fosse um testamento. E a vantagem, ele não entra em inventário, então não tem todo aquele custo advocatício que você cobra ali, né, que você sofre no momento de um inventário, e ele não fica preso, ele sai direto para os herdeiros legais, né? Então é uma coisa muito rápida que dá liquidez para a família. Eu vi durante a pandemia muitas pessoas mais velhas, né, que eram pessoas no grupo de risco, transformando todos os seus investimentos em previdência privada. E isso até acaba sendo melhor do que um seguro de vida? É equivalente. É equivalente. A diferença é que no seguro de vida, a verdade é assim, a pessoa quando ela já acumulou um patrimônio relevante, né, relevante o suficiente para ter a independência financeira dela, chegou no objetivo dela, o seguro de vida ele não faz mais sentido. O seguro de vida você faz um prêmio para que você tenha um ajuste, né, no seu patrimônio líquido, caso algo aconteça com você no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara de 34 anos, tenho um objetivo de chegar, um número hipotético aqui, tá, gente? Eu não estou falando dos meus números, não. Um número hipotético de chegar a 10 milhões de reais para dizer que eu estou independente financeiramente. E eu tenho 2 milhões de reais hoje. O que eu deveria fazer, e no meu caso eu faço, não são esses números, mas eu faço. Eu tenho o meu investimento diversificado, previdência privada eu tenho bastante, inclusive a maior parte dos meus investimentos. Tenho um pouco de ações, tenho um pouco de criptoativos ali na física que eu também gosto um pouquinho. Tenho alguns investimentos e eu tenho o seguro de vida, que caso algo aconteça comigo no meio do caminho, esse seguro ele complementa para que eu chegue no meu objetivo final. Então, o seguro de vida, ele deveria ser feito para quem ainda não chegou no patamar financeiro no caso, o alvo dele, né? Então, por quê? Ele é literalmente um hedge da sua vida, como eu costumo falar. O pessoal do mercado financeiro adora falar, quem gosta de operar e sabe o que eu tô falando. Você está lá na bolsa, compra dólar como hedge, que é a proteção. Sim. É o conceito de proteção. Então, você está lá comprando bolsa e comprando dólar para se proteger. É como se você, na sua vida, o seguro de vida, ele é o hedge do tempo. Se você não tiver tempo, porque você sofreu um acidente, porque você ficou inválido, o seguro ele vai lá e complementa. Não te garante. Agora, se você já chegou lá, não tem sentido você ter seguro. O que você tem que pensar é num mecanismo de transferência patrimonial para os seus herdeiros. E aí, na minha cabeça, não tem muito sentido você ter o seguro, porque o seguro você paga um prêmio por ele. Sim. Todo mês você vai pagar um valor para ser assegurado, como qualquer seguro. Como seguro de saúde, de carro, essas coisas. Exatamente. Né? Então, se você já tem um dinheiro suficiente para o seu objetivo final, não faz nenhum sentido você gastar um prêmio para ter mais dinheiro, sendo que você já atingiu o seu objetivo. Agora, não, Vitor, meu objetivo é o infinito e além, eu sou Buzz Lightyear, eu quero mais e mais e mais, tudo bem. Sim. Você pode montar ali, é uma estrutura válida, mas eu não entendo ela como adequada se você já atingiu. Então, assim, para fechar aqui o que eu estava trazendo, a Previdência Privada é o melhor veículo do Brasil. Isso é inquestionável, é o melhor veículo de investimento que você pode ter. E aí o investidor brasileiro tem uma mágoa com a previdência privada porque a previdência privada ela foi mal explorada, principalmente pelos grandes bancos. Elas foram criadas de um modelo que era 100% do investimento do fundo era feito em Tesouro Selic e ele cobrava taxa de administração extremamente alta. Então, quando você olha, você tem esse número assustador que eu trouxe para vocês de 740 bilhões de reais, ou seja, mais da metade da previdência privada do Brasil nunca bateu CDI na vida. E não vai bater nunca, não é? Vou dar um exemplo. Você pode falar, poxa, mas a Arca agora, nesses 6 meses, não está batendo CDI. É claro, nós pegamos 3 bancos quebrando, nós tivemos a segunda maior varejista do Brasil quebrando, uma eleição polarizada onde a esquerda acabou levando o que é ruim para o mercado, taxa de juros alta no mundo inteiro, uma crise que a gente não vive há muitos anos. E mesmo assim nós estamos ali no 0 a 0 nesses 6 meses, não estamos batendo CDI. Mas são só 6 meses de uma estratégia complexa, robusta, com bastante volatilidade, que busca um longo prazo. É uma estratégia que 3, 4 anos, ela certamente vai estar batendo CDI. Ela vai se confirmar. Quando você olha um fundo desse que eu estou dando um exemplo, ele 3, 4, 5, 6 anos, ele só vai continuar perdendo cada dia mais do CDI e muitos deles perdendo inclusive da inflação. Então você está pagando para perder dinheiro de maneira real. E aí a população fica assustada. Então, quais dicas eu daria? Primeiro, você tem que entender o que é o seu perfil de investidor. Eu sou um cara moderado, arrojado, eu sou um cara conservador.
Se você está na dúvida, você é conservador. Se você acha que você é arrojado, você é moderado. Se você acha que você é moderado, você provavelmente é conservador. Porque o brasileiro, infelizmente, a volatilidade é só para cima. Sim. Primeira chacoalhada para baixo que dá, todo mundo sai correndo e se desespera. Segundo, procure um produto que tenha taxa de administração justa. O que é justo? Que aquele valor justifique o trabalho de alocação. Vou trazer uma regrinha de bolso. Se você quer comprar um fundo de ações com gestão ativa, não estou falando daqueles fundos monoação que compram índice Bovespa, por exemplo, que aí não é monoação, mas é um ETF. Não estou falando do cara que tenta replicar, estou falando do cara que vai lá e tenta bater o mercado. A gente tem na nossa carteira do nosso fundo Arca vários. Temos o Alasca, Guepardo, Ibiúna, Trígono, enfim, uma série de gestores ali que nós gostamos muito. Esse fundo, comumente, ele vai cobrar 2% de taxa de administração e 20% de performance sobre que ele superar o índice, que é um incentivo para que o gestor busque bater o índice. Se você está falando de um fundo moderado, que aí geralmente são alguns multimercados, 1% de taxa de administração é um valor justo. Tá? Performance, só se ele tiver uma estratégia muito complexa, mas normalmente não tem. Quando você está falando de um fundo conservador, que são fundos que operam crédito privado, renda fixa, eventualmente até Tesouro Selic, ele tem que cobrar, se não for Tesouro Selic, ele tem que cobrar no máximo até meio. Se for Tesouro Selic, tem que ser algo muito próximo a zero. Porque o trabalho, a complexidade disso é zero. Sim. Você faz uma ordem todo dia e compra, tá? Então, a regrinha de bolso é, compre um fundo que esteja no seu perfil, compre um fundo de investimento com uma taxa de administração justa. Aí eu não quero dizer barato ou caro, eu quero dizer justa. Né? E aí, o que é parte do propósito lá do grupo, como eu disse? O nosso produto ele cobra 0,59, tendo uma estratégia super complexa de alocação, que provavelmente qualquer outro local cobraria no mínimo 1,5% de taxa de administração. A gente se aperta todo dia para isso, fica contando lá para fechar tudo bonitinho, para não ter problema. Break vamos a nossa gestora, ela já é saudável do ponto de vista financeiro. Tem a hold do grupo Primo sustentando esse crescimento pelo tempo que for necessário. É um projeto de longuíssimo prazo, não é um projeto para agora, mas nós estamos ali, lutando para mantermos o nosso caixa direitinho, gerenciando, para não ter que cobrar caro. O nosso objetivo nesse produto não foi ganhar muito dinheiro. A gente poderia cobrar facilmente 1,5% e ninguém questionaria pelo tipo de produto. Ganha 3 vezes o que a gente ganha. Mas nosso propósito era, vamos revolucionar a previdência privada no Brasil? Vamos mostrar para o investidor que tem um dinheiro muito mal investido, que é basicamente criminoso, né, nos 5 grandes bancos, que ele está sendo um desfavor para esse investidor e tentar trazer a educação financeira no longo prazo, né? Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje ainda no investidor brasileiro é a falta de resiliência. A gente, se vocês acompanharem lá nosso Instagram, da Grão principalmente, vocês vão ver que recentemente a gente está pegando muito no tema de fazer investimentos recorrentes, independente do cenário. Porque como o cenário está um cenário preocupante, né? A bolsa caindo muito, ativos sofrendo, tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem visto muito saque. Né? Não no total. Quando a gente olha o total, todo dia entra dinheiro líquido. Mas a gente não está preocupado só com o dinheiro que está entrando, estou preocupado com o dinheiro que está saindo, mas não é porque eu estou perdendo dinheiro. É porque esse investidor ele está perdendo a oportunidade. Claro. Né? Ele deveria fazer aportes todos os meses. Previdência não é especulação. Guarda todos os meses e espera no longo prazo. Longo prazo. Né? Desde que você esteja num produto adequado e não numa porcaria como essa, que provavelmente você vai ser muito feliz no futuro. Ô, Vitor, você está falando disso, né? De que as pessoas não investem muito, não colocam dinheiro na previdência privada, porque, como você disse, eu já recebi muitas vezes e já escutei isso, né, de gerente de banco que era para bater meta. Nossa. Né? Então, assim, isso realmente é traumatizante e as pessoas falam não. Né? Eu entendo, eu vim do mundo corporativo na área comercial, o que a gente falava para os clientes, me ajuda, eu preciso bater minha meta, né? Então, acho que isso acaba deixando esse trauma no pessoal. Daí eu queria te perguntar se tem um valor mínimo de aporte para isso, né? E também, você disse que no Grupo Primo, as pessoas, vocês conseguem ajudar com taxa menor. Isso tudo... Como que a pessoa consegue saber? Ela pergunta para o gestor, né? Ou ela mesma, se ela pesquisar na hora de procurar uma previdência, ela consegue fazer isso sozinha? Quando você está falando das previdências ali dos gestores independentes, isso está no site de toda gestora. Então, se ele quiser entrar no site da Grão, tem todas as informações lá. A gente é muito mais ativo até nas nossas mídias sociais, então tem lá tudo. Inclusive, direct no nosso Instagram, a gente responde todo mundo. Inclusive, eu na física também respondo aqui. Bastante pessoas que vêm procurar a gente tirar essas dúvidas, tá? Mas o problema é que nos grandes bancos, isso é difícil de você pegar informação. Porque ele não quer que você veja.
tá? É bem provável que você tenha dificuldade. Então, se o seu gerente está escondendo muito, já liga um sinal de alerta, tá? A minha sugestão é, procura um especialista, tá? Para te ajudar. A gente na Grão criou uma equipe de especialistas em previdência privada, tá? Que eles ficam lá tirando dúvida das pessoas. Tem uma página, se você quiser procurar aí no Google especialistas em previdência privada Grão, você vai achar. Você se cadastra lá, o especialista vai entrar em contato com você e ele vai te ajudar a entender se o seu produto é bom, se ele é adequado para você, se ele não é, se o nosso produto é adequado para você nesse momento. Esse cliente mesmo que eu falei agora de R$500 mil ali, que a mãe dele tem investido num fundo de previdência ruim, eu não falei para ele entrar no nosso fundo. Eu poderia ter falado, né? Olha, não, vem para a Arca. Mas a mãe dele tem 84 anos, nosso fundo tem 8 de volatilidade, ele é um fundo mais arrojado. Sim. Ele não é um fundo para quem quer agora usar esse recurso. Está na fase de usufruto, né? É isso, é a fase de acumulação. Ele é um produto para quem quer acumular no longo prazo, não para quem quer usufruir agora. E esse longo prazo seria? Olha, eu costumo dizer que em previdência privada, o longo prazo é no mínimo 10 anos para você otimizar a questão tributária. Tá? Mas aí esse conceito de longo prazo, o mercado adora falar o longo prazo, e o longo prazo nunca chega. Né? Então, eu acho que ele é muito individual, eu não tenho essa regra. Se você for perguntar para um contador, ele vai falar que o longo prazo é tudo que excede um ano. Fora isso, é curto prazo. Se você perguntar para o investidor longo prazo, ele vai falar que são 5, 10 anos. Se você perguntar para o historiador, ele vai falar que são 100. Então, esse conceito de longo prazo ele é muito complexo. Eu acho que ele é muito individual. O que é longo prazo para mim? Vitor, longo prazo para mim são 25 anos, 30 anos. Se você perguntar para esse rapaz que eu estava falando, que tem 70, longo prazo para ele pode ser 10. Para a mãe dele, longo prazo é amanhã. Então, não pode esperar. Então, eu não vou criar uma regra, mas pensando no conceito previdenciário e otimização tributária, 10 anos no mínimo. Tá? Eu acho que é o mais adequado. A mãe dele já tem mais de 10 anos em previdência privada. Mas por que eu falei para ela não ir para o nosso produto? Porque o nosso produto é muito agressivo para ela. E aí os nossos especialistas de previdência, eles ajudam nisso. Eles tiram essas dúvidas e, honestamente, fazem um trabalho bem pensando no cliente. Às vezes, a gente quer captar, né, quer crescer, a gente fica ouvindo assim e fala, cara, é triste ter que dizer para o cliente de R$1 milhão que ele não tem que investir no meu fundo. Não vou bater minha meta? Não, é zero essa preocupação, gente, de verdade. Assim, a gente deixa de bater a meta. É a ética e a consciência, né? Um propósito, né? Putz, é muito importante pra gente. Sim. Eu prefiro não bater uma meta do que fazer uma coisa que eu não acredito, que eu acho que é errado pro investidor. Certeza. Só que aí a gente está trazendo até uma novidade. A gente vai criar um fundo conservador que vai pegar uma caixinha da metodologia Arca, só a caixa de caixa, né? De renda fixa. De renda fixa, que é o C da Arca. Sim. Que é a parte de renda fixa. A gente vai fazer um fundo só com essa parcela, que ela é muito conservadora, justamente porque esse público vem pedindo muito pra gente produto só conservador para que ele possa estar com a gente em qualquer momento da vida. E quanto à acessibilidade que você falou, isso era um outro propósito deles, que também casou muito comigo, que sempre busquei isso, fiz ações dessas ao longo da minha vida inteira. E o fundo é apenas R$100 para você começar a investir. Então, você pode, a partir de R$100, começar a sua previdência privada. É super acessível, isso não é mais uma barreira de entrada, não tem taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, todas essas taxas abusivas que são cobradas hoje muito menos, porque já tomaram tanta porrada com isso que eles diminuíram. Não tem em alguns fundos, mas no passado tinha e era uma coisa dolorosa, né? Assim, o cara, ele colocava o dinheiro, colocou R$100, tinha uma taxa de entrada de 5%. Ele botava 100 e investia 95. Na hora da saída, ele tinha mais 5% de taxa de saída. Ele sacava 95, supondo que não tivesse valorização nenhuma, e recebia algo próximo a 89, né? Sim, alguma coisa assim. Tinha desconto do imposto. Tem a saída ainda. Aí você fala, cara, ou seja, o fundo tem que render no mínimo 10% só para compensar essas taxas. Claro. É uma coisa abusiva. E nosso fundo não cobra nada disso. É 0,59 taxa de administração, não cobra performance. E R$100 de aplicação mínima para qualquer pessoa poder investir mesmo, de verdade. Então, é aquela conclusão. Só não faz previdência privada quem não quer. Exatamente. Né? Porque é super acessível e como você falou, né? E agora vocês pensando nesse produto para o público mais sênior, que já está numa idade de usufruto, de poder fazer essa portabilidade, como você mencionou, né? Do patrimônio, já tem um patrimônio acumulado, quero mudar para uma outra gestora que me ofereça uma condição melhor de taxa, de operação. Segurança, né? Segurança, super bacana isso daí. Eu sou suspeita para falar, sou investidora do Arca, estive lá no lançamento, foi super bacana conhecer o fundo e fiz para o meu filho, que tem 8 anos de idade, longo prazo, né? Pensando no longo prazo, justamente porque é um fundo mais arrojado.
mercado, né? Mas eu acredito muito, assim. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente faz, Vitor, para a gente conscientizar, né? O jovem, esse jovem que está saindo da faculdade, que está saindo aí da escola técnica para o mercado de trabalho, como é que a gente conscientiza, né? Esse público jovem para começar a olhar lá para frente de uma forma diferente, planejar esse futuro, né? Entendendo esses gargalos do INSS. Perfeito, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que criar a cultura de investidor, né? E acho que isso vocês ajudam, nós na Grão ajudamos, o Thiago e o Bruno, então, nem se fala. Sim. Com toda a capilaridade de alcance que eles têm. Né? Tem outros ali, Natália Arcuri, o Charles, o Lucas, enfim, tem diversos influenciadores que talvez... O Alisson Correia, que esteve aqui com a gente no Compartilha Cast. Exato, também é um. Então, todos esses caras, eles trazem ali educação financeira. O que eu acho que o investidor precisa é só entender que... Vou dar um exemplo de um cara que eu adoro. É um amigo meu na física, mas o investidor não pode ter só aquilo, que é o Leandro Martins. O Leandro Martins é um analista CNPI. Ele é um dos melhores analistas que eu conheço. Ele tem um trabalho de influenciador financeiro também. Não tão ativo quanto outros, mas com muitos seguidores. Ele tem quase 500 mil de seguidores, sem ser um cara ativo, tá? De mídias sociais. Ele tem uma live diária para falar sobre mercado, abertura e fechamento de mercado, como é que tá, o que tem de opção para entrar, operação e tudo mais. Só que ele é de um segmento que ele acaba trazendo para o investidor um problema em alguns momentos, né? Que é o trader. Né? O trader, não estou aqui criticando o trader, eu acho uma coisa legal. Eu faço minhas operaçõezinhas na física de vez em quando, uma coisa ou outra. Não uma coisa com giro que me tome muito tempo, mas tem algumas operaçõezinhas que eu olho, poxa, isso tá óbvio, eu vou comprar um pouco. Mas o investidor, ele acaba entendendo o investimento sempre algo que traga soluções rápidas para problemas complexos. Quando isso não é verdade. O investidor brasileiro, ele tem que entender que o que importa é a constância e o longo prazo. Primeira coisa que ele tem que botar na cabeça é: você não vai ficar rico fazendo giro em mini índice no dia para noite. Ah, mas o fulano de tal ficou rico. Tá bom, mas para cada fulano de tal que tem rico, você vai ter 100 outros fulano de tal que vão quebrar. Que quebraram. Então, você não tem que concentrar o seu recurso ali. Você tem que entender que investir é você estar sempre fazendo aportes recorrentes desde o início. Assim que você puder, assim que você começar a ter uma folga no seu orçamento, separe um recurso, comece a investir. Eu não sou tão xiita de dizer que você tem que investir desde o início da sua vida profissional, porque, eventualmente, principalmente pessoas de classe extremamente humilde, você precisa investir em educação primeiro, para você aumentar a sua renda. Né? Foi o que eu fiz. Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar. O que eu fazia? Enquanto os meus amigos saíam para balada, festa, bagunça, tinham moto e carro mesmo sem ter habilitação, que isso era mais comum na minha época, eu ia lá e pagava cursos para mim. E paguei um pré-vestibular para mim, consegui uma bolsa integral numa faculdade de elite no Brasil, era um dos poucos pobres lá realmente, a família só tinha milionário na minha faculdade, e mudei minha vida com educação. Mas naquele momento você falasse para mim: pô, Vitor, pega esses R$150 que era o que eu pagava no meu pré-vestibular, que era o que eu podia pagar, e investe. Eu falo: cara, mas isso não vai mudar minha vida agora. A educação vai. Então, eu acho que primeiro você tem que investir em educação para você aumentar a sua renda. E conforme você for aumentando a sua renda, aí sim você tem que reservar uma parte. E aí, disciplina é o primeiro passo. Segundo passo, diversificação. Né? Então, por que eu usei esse exemplo do Leandro Martins, que é um analista seríssimo, como eu disse, um dos melhores que eu conheço. Tive alguns anos trabalhando no mesmo local que ele. Mas por que eu usei esse exemplo dele? Como o investidor ele busca soluções rápidas para problemas complexos, ele acaba caindo em pirâmide financeira, né? Porque o cara promete ganhar 2%, 3% ao mês, garantido, sem margem de erro. 2%, 3% não, tem pirâmide prometendo 10%, né? 10% ao mês sem erro. Né? E aí o cara fala: pô, para que eu vou investir na renda fixa que me paga 1% ao mês, que já é uma rentabilidade sensacional. Se ali o cara está me pagando 10%. Então ele vai para essas saídas. Então, o que eu daria de dica? Você tem que ter constância. Você tem que sempre investir. Ah, mas não é o melhor momento. Continue investindo. Se você tentar acertar o melhor momento para você entrar num ativo, você provavelmente vai perder o melhor momento para estar nele. Porque isso vai acontecer e você não vai estar no produto. Você não vai acertar a mínima do mercado. Historicamente, poucas pessoas acertam isso. Pouquíssimas. Com constância, ninguém. Então, minha sugestão: escolha um fundo de previdência privada que você se identifique. Né? Entenda como é
investir nele. Na grande maioria das vezes, você vai investir num VGBL modelo regressivo. Já trago aqui a regrinha de bolso. Se você não sabe para que serve um PGBL, provavelmente ele não vai ser usado para você. Se você não sabe como usar a tabela progressiva, você provavelmente não vai ter que usar ela. Então, a gente pode fazer depois um outro momento explicando isso detalhadamente, mas Sim. invista num VGBL regressivo como regrinha de bolso e invista todos os meses. Todos os meses invista um pouquinho. Né? Eu acho que uma regra legal seria algo em torno de 10% do seu patrimônio, pelo menos, em previdência privada. Você vai investindo todo mês ali. Cria isso um hábito e deixa esse dinheiro trabalhar por você por muitos anos. Você que começou pro seu filho agora com 8 anos de idade, provavelmente seu filho vai te agradecer muito, ou você vai se agradecer muito, porque quando ele tiver com 18 anos, você vai virar para ele e vai falar, poxa, filho, você quer ir para Harvard? Tem Sim, dinheiro aqui para você ele ir. vai. Né? Você quer, ou então seu filho vai olhar e falar, poxa, mãe, aquela Mercedes vai rolar, né? Então, brincadeiras à parte, você vai construir com um longo prazo um patrimônio relevante. Mas a dica que eu dou para o investidor, ele precisa entender que a constância é o segredo, não é um retorno de 50% ao ano, num ano que vai mudar o seu patrimônio. É a capacidade que você tem de fazer novos aportes e incluindo essa poupança ali. Né? E isso fica até como um recado não só para o investidor que está começando. Tem muita pessoa, vou dar um exemplo, eu tenho um amigo que virou amigo, ele era um cliente. E ele é um empresário muito bem sucedido. E ele tinha um serviço com a gente de wealth lá, que eu cuidava do patrimônio dele. Ele gastava a parte relevante do dia dele discutindo comigo sobre investimentos, sabe? Só que ele não era um especialista nisso. Então, ele vinha com muitas ideias que eram ruins, não fazia sentido. Mas porque o amigo disse, porque não sei quem disse, a carteira dele caísse 0,10%, ele ficava agoniado, já ficava desesperado, já causava uma aflição nele. E aí teve um dia que eu chamei ele para conversar assim mais leve, né? Tomando um chopp e tal, ele virou um amigo. Falei com ele, olha, fulano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui na boa, vai. Se você perde hoje R$200 mil, você vai chorar na cama por isso? Ele, não. Então por que você se preocupa tanto com quando cai 0,10, 0,20, 0,30 a sua carteira numa janela de um mês, que dá mais ou menos isso? Aí ele, porque perdeu, não pode perder. Eu falei, olha só, você vai ganhar muito mais dinheiro focando em tocar a sua empresa, ou você vai ganhar muito mais felicidade focando em viver com a sua família e terceirizando isso para quem entende que você confia, já que você confia em mim, do que você ficar tentando fazer esse giro, acertar esse dia a dia. Você acaba criando ansiedade em você e te fazendo um mal muito maior. Com certeza. Foca no que você é bom de fazer, ganha dinheiro com aquilo. Se você é médico, vai ser médico. Se você é advogado, vai ser advogado. Se você tem um problema médico, você vai no médico. Se você tem um problema jurídico, você vai no advogado. Se você tem um mecânico e o seu pneu não furou igual o meu furou hoje, eu tive que trocar, o seu carro quebra, você leva para o mecânico. Você não conserta como eu fiz hoje. Mas quando é investimento, as pessoas tendem a achar que elas sabem mais do que os profissionais. Então, minha sugestão, foca no que você é bom. Se você você é marceneiro, você é um bom marceneiro, foque em ganhar o máximo de dinheiro possível com marcenaria. E terceiriza seus investimentos. Procura um consultor de investimento, de preferência. Terceiriza. Faz um planejamento com ele. Segue aquele planejamento. Você vai ter muito mais sucesso no futuro do que se você tentar fazer isso. E aí, só contando desse meu amigo finalizando, né? Ele foi para o extremo do que eu falei no final. Ele terceirizou a gestão da empresa, botou uma equipe profissional cuidando da empresa dele, uma empresa multimilionária. A gestão do recurso já era terceirizada comigo. Ele nem falava mais comigo, só me chamava para almoçar e bater papo. E foi viver a vida, literalmente. Foi viver a vida. Viaja 3 vezes por ano, passa mais tempo com a família dele, é um cara mais saudável. Abriu uma ONG para ajudar pessoas carentes aqui em São Paulo. Foi fazer uma segunda faculdade agora de psicologia, porque ele queria entender um pouco mais sobre a mente humana. O cara mudou completamente depois dessa dica que eu dei para ele. Vamos trazer ele aqui no Compartilha Cast. Uma super história, super história. Muito legal. Muito Nossa, Vitor, muito esclarecedor, muita informação você trouxe. Com certeza vai ajudar muito a nossa audiência, para quem está assistindo e ouvindo também o Compartilha Cast. Eu posso particularmente dizer que aprendi muito aqui, porque uma super aula. Eu tinha esse receio mesmo, porque aconteceu comigo, não falei isso à toa, conversando, né, porque quando você precisa alguma coisa no banco, você vai conversar com o gerente, hoje em dia não tem mais aquele contato como tinha, mas escutei isso, né, daí eu falei, opa, pera lá, né, não acho isso legal, porque eu fiquei insegura naquela ocasião, e agora você esclarecendo pra gente, né, com tudo isso, tenho certeza que as pessoas vão ter
mais o olhar de conseguir enxergar o que realmente precisa ser visto, né, Pri? Com certeza. E tem mais uma dúvida que eu gostaria de trazer, que eu acho que é bacana, já que você está esclarecendo muito aí de forma profunda a parte de aposentadoria. Na fase de usufruto, quando a pessoa vai decidir ou pelo saque ou por acionar a seguradora, o que na sua opinião, é melhor? O que você acha? Melhor sacar? Melhor usar a seguradora? Eu tenho uma opinião bem definitiva sobre isso, que você não deveria transformar em renda. Tá? Não deveria acionar a seguradora. Não deveria. Tá. Por que você não deveria? A menos que você seja uma pessoa completamente descontrolada e que acumulou aquele dinheiro por pura sorte. O que não costuma ser verdade, dado que você acumulou esse patrimônio durante muitos anos. Sim. Se você teve... Por que eu digo isso? Se você teve a capacidade de, ao longo de 20, 10, 30 anos, sei lá qual período for, acumular um patrimônio suficiente para você sobreviver na sua aposentadoria, por que você não vai ter a capacidade agora de utilizar esse recurso com sabedoria e manter esse recurso com você? Quando você troca ele com uma seguradora, via de regra, isso é ruim para você. Porque a seguradora ela vai fazer a seguinte conta. Você tem algumas possibilidades. Você pode transformar em renda vitalícia, você pode transformar em renda temporária, você pode transformar em renda vitalícia transferível para herdeiros, e aí é obviamente só para a primeira vez, o herdeiro não pode jogar para outro e para outro. Você pode transformar em temporária também transferível para herdeiros caso você venha a morrer antes, a falecer antes. Então, qual a conta que a seguradora faz? É um jogo. A seguradora tem a tábua atuarial, ela olha a probabilidade de você morrer em 10 anos é X, mas eu tenho que dar um cortezinho nisso. Então, brincadeiras aqui. Se a probabilidade de você morrer em 10 anos é de 10%, ela vai olhar e vai falar, não, na verdade a probabilidade da minha conta é 13%. Ela vai calcular esse risco. Ela vai ajustar esse risco porque ela precisa ter uma margem de erro para que ela te pague um valor que, na média, mesmo com essa margem de erro, ela fique com algum lucro. Né? Então, mas a seguradora é do mal, né? Ela é um ser maligno. Não, gente, não é isso. Ela só tem que ser sustentável, porque se ela não fizer isso, ela em algum momento quebra e ninguém mais recebe a aposentadoria. Então, temos um problema aqui que precisa ser cuidado. Então, a conta que a seguradora faz é sempre essa. É uma conta que é pró-seguradora e vai ser assim por toda a vida. Então, supondo que isso é verdade, como eu trouxe para vocês aqui, de fato não faz sentido você delegar isso para uma outra pessoa. Você deveria pegar esse seu dinheiro e investir em conta própria, num ativo que te dê pelo menos correção monetária, garantida todo ano. Então, o que é isso, pessoal? Suponha que você tenha hoje R$1 milhão, e aí você investe num ativo que rende ali para você IPCA mais 5% ao ano. Tá? O que significa que você vai poder viver com R$50 mil por ano e seu dinheiro continua sendo seu dinheiro. Ele não mudou nada. No ano seguinte continua você na vai sua ter... família, sendo seu. E valendo a mesma coisa. Sim. Porque você vai pegar a correção monetária, ou seja, a correção monetária vai manter, e o que você ganhou, os 5%, é o quanto você pode usar. E isso vai debitando direto na conta da pessoa. Aí que tá o ponto. Se você teve capacidade financeira para acumular o seu patrimônio ao longo dos anos, eu acredito que você também tem capacidade financeira e digamos assim, de conhecimento de mercado para fazer essa continha. Né? Todo fundo traz lá a informação bem clara. Olha, seu fundo rendeu 15% esse ano. Né? Você pode fazer uma conta anual, você pode fazer uma conta mensal, que fica um pouco mais complexo, mas anual. Você olha lá e fala, olha, ou semestral, vamos pegar o meio termo, pronto, faz semestral. Você olha lá, no semestre a inflação foi 5%, o meu fundo rendeu 9%. Eu pego 3% desse retorno e eu posso sacar, que eu continuo com o mesmo volume que eu tinha, do ponto de vista real, né? Não é aquele dilema do 1 milhão hoje, 1 milhão daqui a 10 anos vai valer menos. Né? Então, você vai crescendo esse 1 milhão e corrigindo ele e vivendo, que é mais ou menos o que a seguradora vai te ofertar. Só que no final do tempo, esse dinheiro é seu. Então, quando você... E no caso da seguradora, passa o patrimônio para a seguradora. Para a seguradora. Então, você deixa de ter o patrimônio. Você deixa de ter patrimônio. Você faleceu, ele não fica para os seus filhos. Você faleceu, a renda foi para sua esposa ou para sua esposa, ela faleceu, não fica para os filhos. Então, tem E tudo isso torna o que você vai receber menor, tá? Então, claro. Eu vou colocar agora aqui o patrimônio extensível à família. Você vai receber menos. Sim. Tudo é uma conta de quanto tempo você vai receber. Porque tudo entra esse fator de desconto da seguradora. Exato. Então, agora, poxa, qual é a situação que eu acho que você deveria não fazer o uso por conta própria do seu dinheiro, como eu dei aqui, que eu acho que deveria ser o caminho para quase todos os investidores? Poxa, eu já estou com 90 anos, estou muito próximo, minha saúde não está legal. Não, e não é nem isso. E eu sei que eu tenho
herdeiros completamente descompensados e que não vão ter controle nenhum sobre as finanças. Né? Que isso acontece. Jorginho Guilherme, quem não conhece a história de Jorginho Guilherme, né? Quem não conhece, tem documentário no Netflix, ele era uma das famílias mais ricas do mundo, e ele terminou morando de favor no Copacabana Palace, porque ele torrou absolutamente todo o dinheiro da família dele em festas e bagunça. Então, se você tem um filho que é modelo Jorginho Guilherme, talvez seja melhor você transformar em renda e transferir para o seu filho vitalício, porque pelo menos você garante que ele não vai morrer de fome, apesar de ele fazer qualquer cagada que ele queira fazer. Então, isso eu acho um cenário meio incomum, né? Principalmente se uma família se organizou, um matriarca ou uma patriarca acumulou esse patrimônio ao longo todo o tempo, provavelmente o filho tem algum tipo de educação financeira, vai entender sobre dinheiro. Então, dê educação financeira para o seu filho e... Educação financeira. Dê educação financeira para o seu filho e não transforme em renda, porque aí ele vai cuidar do dinheiro, esse dinheiro vai ficar para o seu neto, vai ficar para o seu bisneto, se cuidar direitinho, fica para todas as suas gerações. E, por exemplo, Vitor, se você chegou nessa fase, usufruto, decidiu saquei, vou cuidar do dinheiro, vou distribuir. Quanto desse dinheiro temos que fazer de alocação a uma previdência, a um novo fundo de previdência para blindar o patrimônio da família, como você mencionou? Você não precisa sacar. Esse é o grande X da questão. Que legal. Você pode... A única regrinha que você tem que ter na cabeça é que a previdência privada, depois de um saque, você espera 60 dias para poder solicitar um novo saque. Perfeito. Então, você não precisa tirar daquela previdência privada. Você pode manter uma parte lá. Você pode manter o recurso inteiro lá. E você saca o que você precisa usar. Então, eu vou planejar o meu próximo semestre. Olha, eu sei que meu custo de vida é de 10 mil reais por mês, eu vou sacar 70 mil. Pronto. É os meus 6 meses, mais um 10 mil de folga ali. E o resto fica rendendo lá. Fica rendendo lá para você, ganhando juros sobre juros. Você não precisa fazer a segregação. Você mantém, inclusive, na mesma previdência que você tem. Perfeito. A única sugestão que eu dou é quanto mais próximo do seu ciclo de aposentadoria você tiver, você deveria se tornar um pouco mais conservador nos investimentos. Com o passar dos anos, do tempo, você tem menos tempo para recuperar os choques. Por exemplo, Covid, bolsa caiu 40% em uma semana. Neste caso, a metodologia ARCA despencaria. Cairia também cairia. Teria tido um drawdown ali de, se não me engano, 7%, tá? No fundo como um todo. Que é bem menos do que... Bem menos do que aconteceu no cenário completo. No cenário completo. Mas mas concorda que para uma pessoa de 70 anos, 80, não 90, perder 7% risco. de uma única vez, sendo que que esse dinheiro é o provedor de renda dele, e o único provedor de renda dele. Com certeza. É muito movimento. Então, você deveria ir para algo bem mais conservador. Para uma previdência de renda fixa. Isso, exatamente, de renda fixa. Olha, a gente vai ter que continuar esse assunto, nem que seja tomando um chopp. Tem muita coisa ainda mais para aprender, sensacional. E vocês que estão aqui nos acompanhando, tiver dúvida, depois o Vitor vai deixar todos os contatos. E para finalizar, Vitor, de tudo que a gente falou aqui, né, que foi realmente uma aula incrível, o que você compartilha com todos esses nossos telespectadores, né? Assim, né? Que ouvintes, os nossos ouvintes, né? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. De tudo isso que você falou, algo que toque no coração deles para que eles levem isso para a vida. Eu acho que o que vocês têm que pensar é se vocês querem ser uma pessoa no futuro que dependem de outras pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo quer ser independente, todo mundo quer ter um conforto, uma qualidade de vida no futuro. Infelizmente, no Brasil, a gente não pode contar com um sistema público para isso. Todo mundo sabe. Sistema público de educação, e eu falo com propriedade porque eu estudei minha vida toda em escola pública, ele é ruim. Sistema público de saúde, também falo com propriedade porque por grande parte da minha vida eu usei o SUS. Ele é ruim. A Previdência não deixa de ser ruim. Ela é tão ruim quanto. Então, se você não quer viver ali dependendo de algo que você nem sabe quanto vai ser, como vai ser, se você vai receber, você tem que ter educação financeira. E você precisa utilizar o que tem de melhor no mercado. E o que tem de melhor no mercado hoje, como produto, pensando em longuíssimo prazo, é a previdência privada. Então, a dica que eu dou para vocês é assim: busque educação financeira, busque entender por que você está fazendo aquilo, tenha paciência, não se emocione quando o seu amigo dobrar o dinheiro dele, 100% do capital dele no Bitcoin do dia para a noite. Não se emocione porque o outro está na pirâmide ganhando. Não caia nessa falácia. Acredite que o longo prazo, a consistência e a diversificação vão fazer diferença. Então, poupe um pouquinho todo mês, guarde dinheiro todo mês. Se você não quer ter só previdência privada, eu mesmo não tenho só. Eu tenho a maioria em previdência privada, mas eu não tenho só previdência privada. Você pode ter outros tipos de ativos, mas entenda que a previdência privada não é para o seu eu de hoje, é para o seu eu daqui a 20, 30 anos.
né? E daqui a 20, 30 anos você vai olhar para trás e falar, poxa, graças a Deus eu comecei lá atrás, porque se eu fosse começar agora, não teria tido tempo de acumular o que eu acumulei. E graças a Deus eu escutei o Vitor e as meninas lá do Compartilha Cast. Vitor, deixa rapidinho pra gente o seu contato, para quem quiser te seguir e conhecer mais e aprender mais com E você. os contatos da Grão também. Claro, vamos lá. Eu acabo usando mais a Grão do que o meu, tá? O meu também tem ali, eu tomo esporro todo dia da minha equipe de marketing. Eles falam, você tem que ser mais influenciador. Eu falo, bom, mas eu não tenho paciência. Vamos trazer o Vitor mais vezes aqui no Compartilha. Falam muito isso pra mim, que eu tenho que ser mais influenciador, porque eu não tenho problema com câmera, não tenho problema com vídeo, não tenho problema com público. Então eles falam que eu tenho perfil pra levar essa educação à frente. Mas me falta mesmo a paciência de ligar lá o story e fazer. Mas o @Grão Investimentos no Instagram, tá? É a nossa mídia principal. A gente faz muito conteúdo sobre previdência privada lá. Ele tem 90% do conteúdo sobre previdência privada. A gente está trazendo um pouquinho agora de mercado também para ajudar o pessoal a entender os movimentos da metodologia ARC do fundo. E o meu pessoal é @victor.s.oliveira. Também eu tento fazer alguma coisinha por lá, mas se tiver dúvida, não espera eu publicar, não. Entra lá no direct, pergunta que eu ajudo. Com certeza. Não espero publicar, porque às vezes eu não publico. Com certeza. Sensacional. Muito Muito obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigadíssimo pelo convite, por aceitar nosso convite. Que isso, por foi um estar aqui com a prazer. gente e por trazer tanta informação de qualidade para nossa audiência. Muito obrigada. Sensacional. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Se ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve, dá seu like e compartilha para que o Compartilha Cast chegue em mais pessoas. E até o próximo episódio. Até! Tchau, tchau.